O desafio da nossa vida é entendermos que nós estamos envoltos numa guerra. Todos os dias estamos em guerra com o mundo espiritual. Em alguns momentos, o mundo espiritual transporta essa guerra para o mundo físico. E aí você tem que se deparar com a doença no seu filho, com uma oposição clara, velada. Mas a guerra existe todos os dias, todo momento. E ela tem um propósito, essa batalha. Qual é? Nos aproximar cada vez mais de Deus. De batalha em batalha, Josué vai aprendendo, vai se aprimorando. Ele vai entendendo como se relaciona com Deus, o tipo de pessoas que ele precisa ter ao seu lado, como ele precisa decidir muitas vezes e tirar situações. Há ocasiões que ele opta pelo silêncio e não fala nada com ninguém. Há ocasiões que ele abre e chama um grupo e expõe as suas necessidades. Josué é alguém que mostra que quem quer viver com Deus a sério precisa começar pequeno. Precisa entender que no começo você não entende muita coisa, você não tem muita experiência, mas que ao longo do tempo é necessário que essas experiências vão acontecendo, para que nós possamos criar em nós um ambiente de vitória. Hoje, algumas pessoas não sabem o que fazer quando perdem, não sabem como se comportar mediante uma crise, não tem coragem às vezes para tirar alguém ou alguma coisa da sua vida, e continuam mesmo sem Deus tentando vencer. Parece que levam sua vida brincando. A vida não é brincadeira. Quanto mais rápido você aprender isso e tratar com mais seriedade a sua vida, porque ela é sua, se você não cuidar dela, ninguém vai fazê-lo. O casamento é seu, ou você cuida dele, ou ele vai para o brejo. O filho é seu, pode ter certeza, porque o diabo levanta todos os dias com toda a sua força para nos destruir. Se a misericórdia do Senhor não fosse conosco, nós não estaríamos de pés. Essa é a grande verdade. Então, a cada dia eu vou crescendo, a cada dia eu vou me aprimorando, a cada dia eu vou me aproximando de Deus. Por quê? Porque eu sei que sem Ele eu não vou a lugar nenhum. A força que eu preciso está nele, a direção que eu preciso está nele. Bom, gente, deixa eu fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho falado na última semana, nos últimos 10 dias, bastante sobre vozes. E hoje eu queria talvez trazer um modelo um pouquinho diferente de mensagem, tirar um pouco da pregação, da mensagem, mas falar um pouco sobre o poder de decisão que não estamos querendo exercer sobre a nossa vida. Falar um pouco da responsabilidade que precisamos assumir o mais rápido para conseguirmos melhorar a qualidade de vida que podemos ter em Cristo. O Deus que diz que no mundo teríamos aflições, uma frase de Cristo, é o mesmo que também diz em Cristo que no mundo nós teríamos uma vida abundante nele. Note que a proposta é a seguinte: da parte da sua vida, a maior parte, a abundância, será de vida, de satisfação, de sucesso, de realizações, de prazer. E frações desta vida serão de dores, de perdas, de angústia, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, certo? Um momento onde a instabilidade
vai atingir seu casamento, certo? Porque quando nós olhamos relacionamento, normalmente ele é formatado em harmonia, desarmonia e reparação. É assim que funciona. Eu tenho uma secretária que nos ajuda na nossa casa. Ela vai segunda, quarta e sexta. O que ela faz na sexta? Repara a desordem que nós causamos na quinta. Quando ela sai da minha casa na sexta, e ela deixou a casa em ordem, o banheiro limpo, tudo estruturado. Só que a minha casa tem vida, e onde tem vida tem resíduos da vivência, seja eles materiais, como um papel higiênico no cesto do banheiro, como um copo sujo no canto da pia, como um farelo de alguma coisa que foi comida. O que é isso? Isso é resíduo de vida. Isso cria uma desarmonia no lar, é verdade. Mas para que a harmonia volte, o reparo tem que chegar primeiro. É importante nós entendermos que precisamos manter a fé, mas trazer um pouco mais de razão para a nossa vida, de raciocínio. Nada que combata e que seja oposto à fé, mas nada que também, não seja insano, porque o grande problema tem sido esse. Eu vejo pessoas de fé e muitas vezes converso com pessoas fora do púlpito, que eu sei que essas pessoas são de Deus e vão morar nos céus. Mas quando eu vejo a maneira que essas pessoas sofrem e vivem, e o desgaste cujos quais elas se expõem, eu descubro que elas são companheiras de Satanás nessa vida, e vão apenas morrer com Cristo, mas viver com o demônio. Viver com escolhas ruins, com uma vida que não é uma promessa, é uma saga. E onde está a responsabilidade disso? Quem é que é responsável por isso? Planeja culpar alguém? Fique à vontade. Mas remover 100% da sua culpa é algo que não há razão para fazê-lo. Pessoas são capazes de ver um relacionamento destruído e na destruição desse relacionamento pegar toda a motivação da destruição e colocar no outro, que fez a mesma coisa com você. São incapazes de corrigir e de pensar o quanto de parcela eu tenho de culpa ou o que eu fiz. Ah, pastor, eu não fiz nada. Fez. Talvez você não fez nada para acabar o relacionamento, mas fez muita coisa errada para escolher o relacionamento. Então, na próxima escolha, já que você acha que não fez nada para destruir, nada nocivo, pelo menos corrija seus critérios de escolha. Responsabilizar as pessoas, ou nos responsabilizarmos, é importantíssimo. Trazer um pouco mais de razão para a minha grana, trazer um pouco mais de razão para a minha saúde, trazer um pouco mais de razão para a minha fé, para as minhas decisões. Não há nada de errado. O que é errado é entrar ano e sai ano e eu não tenho grana, eu não tenho saúde, eu não tenho amigos, eu não tenho comunhão, eu não tenho nada. Então provavelmente você nem quer mais viver. Você quer que Cristo volte para que Ele te livre do sofrimento, cujo qual você, na maioria das vezes, é o maior causador. Por isso, apesar de no nível de espiritualidade desejarmos ouvir a voz de Deus o tempo inteiro, eu queria dizer a você que a maior parte das instruções que você precisa para viver, Ele já te deu. É responsabilidade sua decidir que horas levanta, se escova
ou não seus dentes, se penteia ou não seu cabelo, que sapato, tênis, camisa, calça, saia, vestido, se sai maquiada, se não sai, que horas almoça, se almoça ou se não almoça, que horas vai dormir, se não vai dormir, se não dá tempo, se tem que estudar, se não tem, se vai fazer o melhor, se não vai. Por quê? Porque Deus nos deu faculdades mentais, capacidade de raciocínios. É lógico que isso não serve para tudo, mas serve para a maioria daquilo que vamos viver. Mas algumas decisões e algumas áreas requer de nós conhecimento cujo qual nós não temos. Quando eu resolvo introduzir outra pessoa, quando eu desejo e resolvo caminhar num ambiente que eu não conheço muito, inevitavelmente ele se torna nebuloso, escurecido, sinuoso. Minha capacidade de enxergar, ela se torna limitada. Então, para minha segurança, todas as vezes que eu não enxergo muito longe, eu diminuo a minha velocidade, porque talvez eu possa, ou eu não posso, impedir a colisão, mas eu posso amenizar os danos, porque muitas vezes é isso que vamos ter que fazer, irmão. O conflito conjugal, a situação que nós vamos enfrentar, ela irá acontecer. Então eu não posso evitar a briga, mas eu posso amenizar os danos com aquilo que eu digo e como eu me comporto. Pastor, mas como é que nós fazemos isso? Entendendo que somos movidos por vozes, influências. Domingo eu falei sobre a voz na serpente, uma série que eu ministrei. A voz na serpente, a voz na sarça, a voz na jumenta, a voz no ar, falando por detrás, no profeta Isaías, e a voz nos céus. Não havia voz da jumenta, não havia voz da sarça, não havia voz, me ajude aí, da serpente. Não havia voz no nada, tinha alguém falando ali. E o que essa voz trazia consigo? No domingo eu mostrei que a voz na serpente, ela segue um padrãozinho que é fácil de identificá-la. Lembra qual é? Todas as vezes que você escutar a voz na serpente, aquilo que ela te mandar fazer, os outros não podem. Por isso que eles obedeceram a voz na serpente, mas tiveram que se esconder. Foi assim com Eva e Adão, foi assim com Acã, foi assim com Sansão, foi assim com Ananias e Safira. Estou só fazendo uma retrospectiva. Vai fazer, tem que esconder, tem que fechar a porta, ninguém pode ver, não pode falar, olha, traz vergonha, traz humilhação, é isso? Então, você pode ter certeza que se depois de fazer algo, você tem que ir para as trevas, para a escuridão, para o oculto, não foi Deus que te falou, foi o Satanás na serpente, que também não é nem mais serpente, está atualizado. Celular, certo? Hoje não tem mais, certo? E não bota a culpa no celular, não. O celular é do Satanás? Não. Televisão é do Satanás? Não. A pessoa que está usando que pode estar influenciado, tá certo? Então é assim que funciona. Hoje eu quero falar de duas vozes, rapidinho. A voz da jumenta. Uma jumenta falante. Tu acredita? Coloca na tela, santo varão, que eu preciso provar. Pega a visão, fiel. Então o Senhor fez a jumenta e ela disse: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já? Quantas vezes? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra. Usa-me, ó Deus, para falar com o teu povo
e também comigo. Porque às vezes somos mensageiros extraordinários para a vida alheia, mas somos terríveis para trazer uma mensagem para o nosso próprio coração. Por isso, usa-me, ó Deus, e que não haja hipocrisia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Aprenda uma coisa quando você for ouvir o conselho de alguém e uma palavra de alguém: o conselho sempre será melhor que o conselheiro. É muito mais fácil dar conselho para os outros do que para você mesmo, tá certo? Mesmo que o conselheiro não seja tão bom, não despreze o conselho, porque ele pode ser extraordinário e transformar sua vida. Nós estamos diante de um texto, pelo menos estávamos diante de um texto, certo? Que estava aqui, e ele fala no momento que a jumenta, isso, deixa aí, santo varão, que às vezes o povo não tem tempo de ler a Bíblia em casa, por isso que eu gosto de ler aqui. Quem não leu a Bíblia hoje, levanta a mão, seja franco: pastor, não tive tempo. Fantástico, vamos resolver isso agora. Leia aí a turma. Quem já leu a Bíblia hoje, levanta a mão. Nossa, foi fantástico, é fácil, né? Olha só, preste atenção aqui que a história é que é interessante. Olha só, o povo está chegando próximo a Jericó, território dos Moabitas. O rei de Moabe se chama Balaque, ele é o rei dos Moabitas. O povo está chegando liderado, e Balaque fica com medo deste povo. É um povo que Deus tem abençoado, ele não sabe o que fazer com aquela situação. O povo de Moabe começa a ficar perturbado, cobrando de Balaque uma atitude. Balaque não sabe o que fazer, então ele procura um homem chamado Balaão, um homem que é reconhecido por ter intimidade com Deus, por ser capaz de abençoar ou amaldiçoar. E Balaque então manda alguns de seus príncipes, conduzindo alguns presentes. Obviamente não se apresenta um profeta, né? Era um hábito deles para fazer uma solicitação sem levar um presente. E quando os mensageiros de Balaque chegam a Balaão, Balaão diz: fica comigo essa noite, porque eu vou conversar com Deus a respeito da sua petição. Qual era a petição? Vem, porque Balaque está te chamando, porque vem um povo e Balaque está com medo, e ele precisa que você amaldiçoe este povo. No amanhecer, Balaão chama os príncipes e diz o seguinte para eles: vão embora, porque eu recebi uma mensagem de Deus que eu não posso amaldiçoar esse povo, porque este povo Deus abençoa. Os mensageiros voltam para Balaque e diz a Balaque: olha, Balaão não quis vir falar contigo, certo? Ele não vai vir aqui e não vai amaldiçoar. Balaque diz: então vão melhorar a oferta. Agora vamos mandar um novo grupo de mensageiros. Eles levam agora uma proposta melhor. São homens mais honrados. Da primeira vez que foram num carro popular. Agora já chegam no importado. A proposta agora é mais expressiva. E chegam e dizem a Balaão: Balaão, Balaque nos mandou, pedindo para que você vá até lá para amaldiçoar. Sabe o que Balaão diz? Fica aqui porque eu vou falar com Deus. Bom, nós estamos com um homem de Deus chamado Balaão, que me parece que sabe poucas coisas a respeito de Deus. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se Se ele já perguntou a primeira vez, e na primeira vez Deus diz não vou fazer, não é para perguntar. Só que eu pergunto a você: por que você acha que Balaão pergunta de novo? Me ajuda.
por causa da oferta. Você está entendendo? O propósito do inimigo é sempre melhorar a oferta. Está certo? Para tirar você do caminho, ele melhora a oferta. Ele cria um ambiente onde aparentemente você vai levar mais vantagens, vai ser mais satisfatório, vai ser mais rápido. Eu não sei qual é a vantagem que ele vai criar para você. Deus falou, não vai. E eles voltam. Diz a Balaque, Balaque, ele não vem. Balaque diz, vamos melhorar isso, cara. Ele não deve estar vindo porque a oferta não é boa. Presta atenção, Satanás sempre tem uma oferta melhor. Sempre tem. Ele vai melhorando a oferta. Ele vai criando um ambiente onde ele vai construindo uma sensação em nós de que nós vamos levar uma vantagem tão grande. É assim que funciona. Na terceira vez, Balaão acaba indo. Depois você lê porque é bem legal. Pega uma jumenta e lá vai ele montado na jumenta. Deus queria que ele fosse, sim ou não? E por que ele foi? Deus queria que ele fosse? Por que ele foi? Porque ele queria ir. Ele queria ir. Ele olhou e viu vantagens. Lá vai ele montado na jumenta. De repente, o que a jumenta vê? O anjo. O anjo está na frente da jumenta com a espadinha na mão, estilo Zorro. A jumenta, que não era otária, saiu do caminho e desviou do anjo. Menino, o Balaão ficou nervoso e sentou-lhe o cajado na jumenta. Botou a jumenta de novo. Vai, jumento. Vai passar num lugar apertadinho. O anjo estava lá, ó, com a espada. Quem é que está vendo? E o Balaão. Isso é uma humilhação. A jumenta veio e o homem não. Às vezes eu penso se a Bíblia não está comparando nós com quem não vê com o jumento. Não vou falar isso para não ofender você. Mas tem pessoa na igreja que você olha e se você falar que ele parece com o jumento bota você na justiça. Olha só. A jumenta, quando viu o anjo, e Balaão, ela já apanhou uma vez, sim ou não? Então ela já sabe que o cara bate. O que ela tentou? Conciliar. Então ela jogou e desviou do anjo. A perna do Balaão que estava, né? O pé imprensou no barranco, menino. Ele desceu e sentou-lhe o porrete na jumenta. Beleza. Lá vai a jumenta. Agora vai passar num lugar que não tem espaço. O anjo já ficou no meio, que é para não ter. Quando a jumenta viu o anjo, coitado, ela empacou, ela deitou. Aí o Balaão desceu. Desceu, ele pegou o cajado e toma na jumenta. Toma na jumenta. Já virou violência doméstica. Toma na jumenta. Toma na jumenta. Aí a jumenta falou: o que eu fiz a você para você me espancar 3 vezes? Eu gosto de que um jumento alfabetizado, um jumento que sabe contar. Que jumento que contou? Apanhei uma vez, apanhei 2. Só jumento que foi na escola. Eu não instruído. Isso indica, obviamente, que não é a jumenta que está falando, é alguém que está falando nela. O que essa voz que vem na jumenta quer? É interessante se você ler o 29, porque aí piora. Balaão respondeu a quem? Se já estava ruim, quando a jumenta está falando, piorou. Pastor, o que é isso? Talvez a Adriana deveria vir aqui para explicar isso, porque é uma psicóloga. Porque o cara está tão nervoso, ele está tão fora de si, que ele está conversando com a jumenta sem notar que é uma jumenta.
Já viveu isso no seu casamento? Não. Você já pegou sua mulher fazendo assim, ó? Eu queria saber por que você falou aquilo comigo. Ele olha para você com a cara mais cínica do mundo e diz: Eu não falei nada disso, você está louca? Falou. É que você estava conversando com a jumenta sem notar, é ou não é? É. O estado mental era tão ruim, é só para você ter um entendimento. Porque cá convenhamos, gente, como é que a jumenta fala? Mas o que essa jumenta vai dizer para ele? Você me espancou 3 vezes, cara. Ele falou assim: espanquei porque você está zombando de mim. Depois você lê lá que essa tradução é minha. Tu está zombando de mim, ó, jumenta. Você dá sorte que eu estou com um cajado, que se eu estou com uma espada eu mato você. Quando ele falou, mato você, aí o anjo permitiu que o Balaão visse. Aí eu imagino ele, o anjo falou: ai maluco, a casa caiu. A casa caiu. Eu vou falar uma coisa para você: você dá sorte que a jumenta, que se a jumenta viesse na minha direção, eu matava você e deixava a jumenta viva. Que voz é essa que está na jumenta? O que essa voz está tentando dizer? Cara, você está tentando ir para um lugar onde Deus não quer que você vá. Você está tentando fazer algo. Você sabe uma coisa que nós precisamos aprender na nossa oração? Por favor, eu vejo tanta gente boa vendo tudo dar errado, não sabe identificar quando um impedimento é de Satanás, porque ele impede, sim ou não? Tem gente que aceita o impedimento de Satanás e luta contra o impedimento de Deus, porque não consegue identificar. Deixa eu te falar, você tem algo te impedindo? Dobre seu joelhinho e, por favor, faça uma oração com um pouquinho de sanidade mental. Senhor, eu estou enfrentando esse obstáculo. Sou incapaz de saber se o que está me impedindo e se essa oposição é do Satanás ou é do Senhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, se for do Satanás, me dá força, porque eu vou enfrentar, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou fazer esse tratamento, eu vou fazer de tudo. Agora, se for do Senhor, não me deixe perder nem um pouquinho de minha força, porque eu não quero lutar contra o Senhor. Nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo, quer ver? Coloca na tela que fica fácil. Ele disse isso no Velho Testamento, no Novo Testamento. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 16:6. Atos 16:6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos por quem? Impedido de quê? A palavra. Ele queria pregar a palavra, sim ou não? Mas Deus queria que ele pregasse? Não. Ele está indo fazer a coisa certa, sim ou não? Porém no lugar errado. Nós temos que entender isso. A voz da jumenta é a voz do impedimento. E do impedimento que não vem do Satanás, é Deus. Mas pastor, quem é que está vivendo isso? Balaão. A jumenta precisava conversar com ele, sim ou não? Sim ou não? Não. Deus já tinha dito para ele não ir. Falou uma vez, sim ou não? Falou 2 vezes, sim ou não? Ele foi? Pois é. Ele já estava informado de que não deveria ir. Mas movido pela oferta, pelo prazer, pela satisfação, ele vai. Nós temos que prestar um pouco mais atenção nas nossas escolhas. Está aí, ou estava, certo? Nem olho mais. Deixa eu ficar quieto. Mas você consegue entender?
As pessoas me perguntam, pastor, quando é de Deus, quando não é, como é que eu faço? Cara, para de procurar guru. Para de procurar guru com bolinha. Faço ou não faço, vou ou não vou, namoro ou não namoro, compro ou não compro. Procura um psiquiatra e organize suas ideias. Você está entendendo? Para que você seja capaz de tomar suas próprias decisões. É assim que funciona. Eu tenho que entender. E muitas vezes o diabo. Bom, nós vamos aqui usar o exemplo do terreno da igreja. Eu fui impedido de comprar um terreno da igreja. Dava para ter comprado. Dava. Mas eu olhei e falei, cara, tem alguma coisa. E quem estava nos impedindo de comprar o terreno da igreja, nitidamente, era Deus, porque tinha um terreno muito melhor para nós. Ah, pastor, então o seu problema é pressa. O seu problema é imediativo, tem que ser agora, tem que ser desse jeito. Não é agora, pega tudo, isso, vambora. Então tá jóia, quebra a cara aqui, vai quebrar a cara ali, vai para o céu quebrando a cara, tá bom. É esse estilo de vida que você resolveu? Você quer o quê? Quer vir para a igreja? Você pode definir que estilo de vida. Ah, pastor, eu gostaria que Deus abrisse as portas para eu ganhar alguma coisa. Beleza, você definiu um padrão de vida. Quem ganha, ganha de alguém, sim ou não? Então você diz que não quer ser quem conquista. Você quer ser alguém que tem um estilo de vida que se beneficia de quem conquista. Ele conquista e dá para você. Então você define. É assim que funciona. Se você lida comigo um pouco mais de perto, você sabe que eu não sou um cara que eu ando muito afim de ganhar as coisas. Porque esse não é o estilo de vida que eu quero. Para mim, eu ganho, pessoas me dão, é verdade. Sim, eu tenho dificuldade, eu estou com um relógio aqui, que eu tenho uma história dele. O pastor Luciano Subirá, um amigo, veio pregar na igreja, eu fiz o elogio a Luciano. Luciano, olha que relógio bonito esse seu. Ele falou, Cláudio, é um Lamborghini, eu ganhei quando fui à Itália. Eu falei, pô, cara, relógio maneiro. Beleza. Ele foi embora. Uns meses depois eu encontrei com ele. Ele pegou o relógio, tirou do pulso e falou, Cláudio, toma. Eu falei, não quero. Ele falou, toma, cara. Eu falei, não quero, cara. Eu fiz um elogio, mas eu não quero seu relógio. Eu fiquei até constrangido. Ele falou, Cláudio, toma o relógio. Eu falei, não quero, cara, me perdoa, eu não quero. E ele foi embora. Umas 2 ou 3 semanas depois ele me liga e falou, Cláudio. Eu falei, oi. Ele falou, roubaram o seu relógio. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, fui gravar um vídeo no Rio Grande do Norte, Natal, e vieram, roubaram o relógio, câmera, roubaram o celular, roubaram tudo. Beleza, ficou eu e ele. Aí eu fui para os Estados Unidos. Cheguei lá, o cara tinha o mesmo relógio que o Subirá queria me dar. Aí eu já não elogiei. Aí um dia ele falou assim, Cláudio, toma esse relógio. Aí eu entendi que era Deus que estava querendo me dar. Mas eu prefiro comprar do que ganhar. Porque eu quero viver um estilo de vida de conquista. Você está entendendo? Não tem nada de errado, mas você pode decidir. É isso que eu quero. Pare, entendeu? Pare de querer ganhar as coisas. E desenvolva um estilo de vida onde você esteja pronto para ganhar, para vencer, para lutar. E os impedimentos que aparecerem entre você e aquilo que você quer realizar, você vai para Deus e pergunta, Senhor, me dá um entendimento. Eu preciso saber como eu estabeleço a minha oração. Eu quero lutar contra toda oposição que não seja de Deus, mas não quero mover uma palha para me defender do que Deus quer fazer na minha vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tenho pensamentos a respeito de vós, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Mas a próxima voz, ela não é a voz do impedimento. Mateus 3,17.
Mateus 3, 17. Eis que uma voz dos céus dizia o quê? Este é meu filho, em quem me agrado. Presta atenção. Jesus está passando para o Jordão, quando João Batista está batizando. Jesus para e diz a João: eu vim para ser batizado. João disse: eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor, por uma questão de autoridade instituída aqui na terra, e ela era João. Jesus diz a João: tem que ser assim, para que se cumpra a justiça. João disse: então, vem para cá que eu te batizo. No momento em que Jesus é batizado, uma pomba começa a descer sobre ele, né? Uma imagem de uma pomba vem sobre ele, e uma voz dos céus diz primeiro para Jesus: você é meu. Jesus era homem, sim ou não? Ele era um ser humano, sim ou não? Então a voz vem dizer para ele: você é meu filho. Segundo, vem dizer para João: este é meu, você está fazendo a coisa certa. E a multidão, um grupo que estava lá também ouve a mesma coisa, mas está certo. Assim que acaba o batismo, Jesus vai ao deserto, e quem vai aparecer para ele? A mesma voz que estava na serpente, não mais numa serpente. Agora uma voz aparece para ele, ou vai conversar com ele no deserto, e a voz diz a ele o quê? O que ela diz? Se tu és o filho de... Bom, a voz que veio do céu no momento do batismo disse o que para Jesus? Você é meu. A voz que está no deserto, ela diz o que a Jesus? Se. A primeira voz afirma ou não? Este é meu. A segunda voz questiona. Se você é o filho de Deus, como se eu sou? Como? Eu sou, eu sei que eu sou. Não, então prova. Ele diz: eu não preciso provar, eu sei quem eu sou. A voz dos céus é a voz da identidade. É a voz que diz para mim que eu não sei o que você pensa a meu respeito. Eu sou filho de Deus. Sabe o que dizia de Jesus? É um charlatão. Sabe o que dizia dele? Tem demônio. Sabe o que dizia dele? É glutão. Sim ou não? Pouquíssimas vezes você vai ver Jesus chamando Deus de Deus. Todas as vezes, ou a maior parte, ele usa a sua identidade. Pai, bem sei que sempre me ouves. Quando vai ressuscitar Lázaro. Oração, como é que ela é? Pai nosso, meu, é o que ele está dizendo, nosso. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho sempre, definindo a sua identidade. Por quê? Porque eu posso viver como filho de Deus ou como filho do diabo, porque o diabo também tem filho. A minha identidade é registrada no que eu faço. A árvore boa dá bons frutos, a árvore ruim dá frutos ruins. Minha identidade, ela é minha. Se minha esposa está perto de mim ou não, não interessa. Se eu estou em Xerém ou não, não interessa. Se eu estou num boteco onde todo mundo está tomando cachaça, ou estou dentro de uma igreja, não interessa. Eu tenho uma identidade. Ela está comigo na minha rede social. Ela está comigo se eu estou perto de gente que me conhece ou de gente que não me conhece. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus onde? Em Xerém. Eu sou filho de Deus em qualquer ambiente, porque é a minha identidade. As pessoas vão dizer que eu sou palhaço, que eu sou rico, que eu sou aproveitador. Elas vão dizer tudo. E não tem problema, porque elas não sabem quem eu. Mas tem gente que acha que eu sou um astro. Tem gente que acha que eu sou famoso. Tem gente que pensa tanta coisa a meu respeito. Umas pensam coisas boas e outros pensam coisas, mas eu sei quem eu sou. Então você quer dar uma de coitadinha? Dê. Por favor, só não diga que é filho de Deus. Porque quando você resolve ser um coitado,
Você não está reconhecendo quem é seu pai. Você pode fazer besteira, sim ou não? Sim ou não? O filho pródigo também, mas lá no meio da besteira ele diz: na casa do meu pai. Você está com câncer, mas tem pai. Você está enfrentando uma crise no casamento, mas tem pai. Você está desempregado, mas tem pai. Seu marido não está te tratando bem, mas você tem pai. Pode não ter aqui nessa terra, porque às vezes é um dublê de pai, mas pode dobrar seu joelho e falar com teu pai que está no céu. Você está entendendo? Você só precisa saber quem você é. O que é? Você quer ser um dublê de homem? É isso? É isso? Porque o máximo que você vai conseguir é ser um dublê de homem ou um dublê de mulher. Porque se você nasceu fêmea, você nunca vai ser um macho. Você pode ser no máximo um dublê de macho, um dublê de fêmea. Não tem problema nenhum. Você merece todo o respeito quando você tem o direito de se ver com seus olhos. Mas as pessoas vão te ver com os olhos delas e não com o seu. E você tem que respeitar isso. Ah, pastor, isso é homofobia. Menino, eu sofro humorfobia. Eu também tenho problema com um troço bem parecido. Eu não discrimino ninguém. Eu sei quem eu e pronto, meu irmão. Acabou. É a voz da identidade. O povo de Deus precisa saber quem é. Aí não tem identidade. Não tem. Ele não sabe quem é, não sabe qual é o nível da sua vida, sabe? Ele casou, mas quer viver no nível de solteiro. Ele é pai ou mãe, mas quer viver como se não fosse. Nós precisamos melhorar nossa conduta. Por quê? Não é por causa do céu não, gente. Não é por causa do céu. Pastor, o senhor é louco falar isso. Não é. Eu tenho praticamente absoluta certeza, pelo que eu conheço as pessoas e vejo, que aqui, nessa igreja, pouquíssimas pessoas vão para o inferno, porque conhece o caminho, conhece a Deus e sabe que Ele é misericordioso, sim ou não? Sim. Agora eu posso garantir a você que boa parte desse povo que vai no céu, vai viver no céu, vai provar um pouco do inferno nessa terra, com condutas erradas, porque não sabe ouvir a voz, não sabe quem é, filho de quem é, então se comporta como se não fosse, ou então não consegue identificar os impedimentos e vive uma vida de sofrimento. Aí as doenças psicossomáticas, aí todos os dissabores, aí o afastamento dos relacionamentos interpessoais, aí a dificuldade de acreditar, certo, nas bênçãos e nas maravilhas que Deus pode fazer na sua vida. É claro, você vem num ambiente, então, querido, você deveria estar em outro ambiente, porque é muito desafiador. Todo mundo que sobe aqui fala de vitória. É uma campanha para você vencer, é uma palavra de oferta para melhorar, certo? É um evento de homens, de crianças, batismo, de servo, de tudo. E aí, meu irmão, entra culto e sai culto. E você só fica escutando historinha. É só uma questão de tempo até você achar que o que nós estamos oferecendo para você é uma farsa. Que história é essa? Que vocês falam o tempo inteiro que a vida muda e a minha não muda. Que as coisas acontecem e na minha não acontece. Pare e pense. Essa é uma grande verdade. Você está aqui colocando seu tempo, colocando seu recurso financeiro, colocando seu louvor. Você está colocando seu nome junto conosco. E essa é a grande verdade. Então está na hora das coisas mudarem. Eu levei tempo para mudar isso.
Não foi da noite para o dia, não. Tá? Porque eu vivi num contexto de extrema escassez, era um contexto ministerial. Extrema escassez. Hoje, nós vivemos num sistema aqui de extrema fartura. Eu estava discutindo isso hoje com Osias, nós estávamos sentados conversando. Estávamos ali observando o que gastamos hoje de lanche, de ajuda com combustível, de ajuda disso, de oferta para aquilo e de oferta para aquilo outro. E aí você olha e diz, será que vale a pena você investir tanto dinheiro? Mas a pergunta é, para que Deus tem enviado isso para nós? Será que é para retermos? Participamos de uma instituição que não tem fins lucrativos, então aquilo que vem para nós tem que retornar de forma a abençoar pessoas. Precisamos estabelecer limites? Sim, mas é um estilo que você decide viver. Tem gente que vive como se nunca fosse morrer, e tem gente que morre como se nunca tivesse vivido. A decisão é sua. É importante trazer essa lucidez para nossa mente, olhar e dizer, eu sei quem eu sou, onde? Em qualquer lugar, acompanhado ou desacompanhado, num ambiente favorável ou hostil. Paulo disse isso, eu sei viver em qualquer ambiente. É assim que funciona. Então você precisa definir, eu estou na igreja para ir para o céu? Fantástico, essa é a principal preocupação, é a coisa mais importante, é a prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Louco, hoje pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem serás? Está tudo certinho. Eu estou vendo que você está preparado para morrer. Nós só estamos querendo te treinar para viver. Para morrer você já está bom. Você já encontrou o Cristo, está prontinho para morrer. Talvez o que te falta é um pouco habilidade para viver. Para viver como esposa, como marido, como pai, como filho, como colaborador, como patrão. Para conviver com pessoas que estão acima de você ou abaixo, ou no mesmo nível. Esse é o grande desafio. Vamos trazer um pouco mais de lucidez, gente, para a nossa vida. Mantenha a fé, mas seja um pouco mais lúcido, porque senão você vai ser um mero observador da vida alheia. E lucidez e crescimento não tem a ver com o tempo que você está na igreja, não. Eu acho que talvez esse seja um agravante. Você pode ver alguém que chegou há 4 meses atrás e ele conseguiu, depois de 4 meses, conquistar coisas e chegar a lugares que você não chegou em 5, 10 anos. É assim que funciona. Porque muitos ainda estão com o serrote. E saiba de uma coisa, ele serra, mas outros já descobriram que existe uma serra elétrica, e ela também serra, com menos esforço, com mais precisão, mas é você que decide. Eu sou apenas o pastor. O que eu fiz foi levar a minha vida para esse nível, é só isso. Para esse estilo de vida é onde eu estou vivendo, e eu gostaria que você vivesse também, na sua medida. Aprenda uma coisa, e eu falo isso, minha mulher está aqui, eu não sou um cara rico. Eu posso ir na Mantiqueira, ali agora, e posso aqui dentro, apontar pelo menos umas 10 ou 15 pessoas, que têm 20, 50, 100, 1000 vezes mais recursos materiais do que eu. Agora, eu não vou apontar para ninguém aqui dentro, ninguém, e vou dizer, aqui não tem ninguém que é mais